E a gente vai tentar ser bastante prático e objetivo para a gente aproveitar ao máximo esses 10 minutos, tá? Então, eu queria primeiro fazer uma pergunta aqui para nosso último palestrante, né? Quando você mostrou ali os subsídios, quer dizer, a ANEEL já considera a GD, né, os créditos como subsídio. Mas aí ela esquece, né, de fazer uma valoração dos atributos da GD, porque a GD também contribui, né, para otimizar os investimentos nas linhas de transmissão, né, e de geração. Você imagina que hoje nós temos uma potência instalada de 15 gigawatts de GD. Então, isso aí foi 15 gigawatts que deixou de ser investido na parte de geração. E imagine a quantidade de energia injetada na rede por essas usinas, né, que também deixou de ser investido na redistribuição. Porque a gente sabe que a GD, né, aquela energia que é gerada, ela é consumida praticamente muito próximo da geração. Né, o que não é consumido pela unidade consumidora, quando a usina está ligada, ela é consumida próximo. Então a gente vê um mapa desse, colocando a GD como subsídio, né, e esquece o lado bom da GD. Né? O que você teria a falar sobre isso? Obrigado pela pergunta, muito boa. E aí, não deveria nem aparecer lá. Esse 5% não deveria. E aparece por uma pressão. Porque essa conta reversa, ninguém faz. Ou pouca gente faz ou ignora. Que a GD, na verdade, é um benefício. As externalidades que a GD traz para o sistema elétrico brasileiro são muito grandes. Agora, imagina uma outra coisa. Eu tenho uma empresa em que o meu cliente faz o investimento para produzir a energia. É uma coisa maravilhosa. Eu deveria era bater palma e não criar problemas. Eu queria que mais pessoas fizessem esse investimento. A grande verdade é que, como as mudanças rápidas que acontecem, às vezes as pessoas que estão na direção das empresas, e é engraçado isso porque antigamente não tinha nem vice-presidência e nem diretoria de inovação nas empresas. E hoje tem, né? Mas não tem faculdade de inovação, não é isso? Não existe. Eu não sei formação de inovação é o quê? Não tem formação de inovação. E as pessoas, as empresas hoje começam a colocar isso dentro para poder vender o sistema, que eu acho um absurdo isso. Como as distribuidoras são concessionárias públicas e tudo que ela recebe tem uma vinculação pública, é um absurdo, é criminoso até você colocar uma empresa lá dentro. Isso aí é uma coisa gravíssima e que a gente não ataca. Mas voltando no subsídio, eu acho que não é subsídio. Foi boa a tua pergunta, eu deixei assim porque isso é colocado por pressão. Mas eu acho que tem que sair desse subsídio aí. Na verdade, a gente traz, como você muito bem falou, um benefício para o sistema. Muito bem, vamos fazer uma pergunta para Timos. A gente sabe que o Mercado Livre está prevista a abertura a partir de 2024 para todos os consumidores em média tensão e a partir de 2026 entra a baixa tensão. Né? Então, muita gente acha que isso vai ter um conflito de interesses com a GD. Mas, por outro lado, a gente pode pensar numa sinergia muito grande desses dois ambientes. O que é que a Timos tem assim, de futuro dessa sinergia da GD com o Mercado Livre? Bom, obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Eu acho que são mercados que eles são complementares. Né? Quando a gente vê experiência internacional, por exemplo, Alemanha, Europa, Estados Unidos, inclusive, né, quando praticaram as suas aberturas de mercado, e a Alemanha incentivou isso de forma bastante significativa para a geração distribuída, né, você tem ali algumas figuras, como eu falei, né, por exemplo, está sendo discutido agora justamente a figura que vai agregar esses recursos energéticos distribuídos, né, seja a geração distribuída, seja o carro elétrico, seja sistemas de armazenamento, para que possa fazer uma sinergia ali e dar um maior empoderamento ao consumidor final, né, para que ele possa participar do mercado de energia atacadista, que é o que a gente chama de wholesale market, energy market. Então, assim, nós vemos como sendo mercados complementares, soluções complementares também, né, para dar mais, primeiro, competitividade, né, que é o que o consumidor quer no final do dia, também é uma tarifa de energia mais barata. Né? Dado que a gente tem todos esses custos, né, como bem se apresentou na tarifa, né, então quem tem GD ou quem migra para o mercado livre de energia não tem alguns custos daqueles que foram contados lá. Então, no final do dia, são mercados complementares que podem e devem trazer mais competitividade ao consumo final. Posso interagir?
Na verdade, a minha pergunta, assim, agora eu vou perguntar para vocês, dentro dessa pergunta, mais do que complementar, será que não são mercados diferentes também, né? Porque quando eu falo, por exemplo, de geração distribuída, hoje eu tenho poucos residenciais com, né, nível Brasil, né? E aí quando eu falo, por exemplo, do Mercado Livre, em que eu preciso, enfim, dessas fontes, grandes indústrias que precisam comprar essa energia de uma forma mais cara, então, assim, além de complementares, elas nem chegam a concorrer muitas vezes, pelo menos me parece, porque você tem muita demanda ainda, tanto interna quanto externa, né? Então, muitas vezes eu vou precisar exportar energia, dependendo lá da forma do hidrogênio, etc. Então, assim, elas se complementam e além disso, são públicos diferentes, né? Então, acho que é uma preocupação meio fantasma, pelo menos é uma visão. Então, não tem concorrência, eu tenho muito mercado. Então, isso pode ser algo... Eu estou vendo ele bem na cabeça ali. Oi, só para complementar, na realidade, hoje não compete porque o Mercado Livre ele tem uma limitação na média tensão com demanda acima de 500 kW. Mas a partir de 2026 o mercado é o mesmo. Tá? Agora, é claro que hoje nós temos uma demanda reprimida de várias unidades consumidoras, tanto residenciais como comerciais de baixa tensão, que às vezes tem limitação porque não tem telhado, um escritório comercial não é difícil, tá? Às vezes tem limitações de crédito no banco. Então, existe um mercado muito grande de baixa tensão que hoje não aderiu à GD por conta de alguma dificuldade dessa maneira, que o Mercado Livre vai entrar, porque na verdade você vai comprar energia, né? Você não vai precisar instalar nenhuma usina no telhado. Mas com certeza vai haver, mas eu acho que vai ter mais sinergia do que conflito, né? Inclusive, nós da BGD, inclusive, aconselhamos a todos os associados já entrarem no Mercado Livre, porque hoje você pode ser um agente comercializador e ter no seu portfólio essa opção de oferecer aos seus clientes, principalmente aqueles que, por restrições de crédito ou por restrições até de local de instalação da usina, já estarem vislumbrando o Mercado Livre. Até porque hoje, não na baixa tensão, mas na média tensão, existem várias comercializadoras varejistas que já estão fazendo contratos com clientes abaixo de 500K. Porque como ele é varejista, ele não precisa ter representação na Câmara e não precisa ter 500 kW, entendeu? Então tem vários, inclusive eu trabalho também com o Mercado Livre, eu já migrei vários clientes de demanda de 100K, de 150, 200, tá? Então, quer dizer, hoje já é uma realidade para média tensão abaixo de 500 e em 2026 vai ter um conflito mesmo. E até, né, Cisne, assim, complementando a sua boa fala, né, quando a gente vê, por exemplo, por isso que eu falei na complementaridade, por exemplo, geração distribuída em outros países, né, você pode, inclusive, vender a sua energia que você, por exemplo, se instalou a placa no seu telhado, você vende por negócio B2B, e aí a gente está discutindo uma nova tecnologia que é o blockchain. Perfeito. Né? Então, o blockchain ele pode fazer aí a segurança, garantir a segurança B2B nessa transação. Então, só uma complementação. Muito bom. Eu acho que tenho certeza que são complementares. No caso do Brasil, a GD nossa, ela é net metering, né? Você faz a compensação do que você coloca, não é permitido a venda. No caso, nós temos o medidor bidirecional. No caso da Europa, como você mencionou, você já tem 2 medidores, né? Então você compra energia e você vende energia, né? Que aí já é o feed-in tariff, e você também tem essa questão de você ter uma descentralização plena. Eu acho que em Londres tem um exemplo desse, na Malásia tem rodando em micro-redes ainda, pessoal, atenção, em que você tem uma também que foi incentivada pela EDP, é um alemão que ele fez isso na Índia, eu não lembro agora, mas é fácil procurar, coloca aí Índia, ele ganhou um prêmio e colocou isso lá em que numa micro-rede as pessoas comercializam a energia como moeda. Então, como na tua apresentação é perfeita, o futuro é esse. E aí, nessa complementariedade, eu, particularmente, fico muito incomodado, porque eu acho, às vezes, que é lento. Sim. Porque a gente tem as coisas... Você falou muito bem das placas aí. Antes era 250, antes era 300, hoje você vai 600, 700. Está muito rápido. E essa liberalização... Porque uma coisa que uma outra pulga para a orelha de todo mundo, inclusive a minha. Quem é obrigado a estar conectado para consumir energia? Ninguém. Se o Walter conseguiu, dentro de uma propriedade dele, ter uma independência energética, seja lá como for, e ele manda uma carta para a distribuidora e manda desliga. Aí você abre um universo novo. Primeiro, a distribuidora vai dizer, pô, ele pode estar fazendo um gato. Primeiro.
perda não técnica. Olha, atenção nesse cara aí. De repente vê que não tem conexão nenhuma. Aí vem um segundo fator. Ele vai pagar como a iluminação pública? Que ele é usuário de iluminação pública. Esse é um outro fator que algumas prefeituras eu tenho discutido e prestado parecer, porque você tem que se adaptar à forma legislativa, Cátia advogada também, para você prever esse tipo de coisa que pode ser uma perda de receita. Outra coisa, a utilização da contribuição de iluminação pública, ela é para iluminação pública. Não sei querer dar aula, mas os tributos são 3, imposto, taxa e contribuição. A contribuição é direcionada. E aí tem muita prefeitura, às vezes, que pega o dinheiro e usa para outra coisa. Atenção, prefeito, veja bem do seu jurídico aí para não ter problema. Então, esse tipo de coisa pode acontecer que a pessoa vai mandar desligar a energia da casa dela porque ela está no sistema isolado urbano. Pronto, vamos nomear assim, se é que existe essa nomeação. Com certeza, né, com o advento do sistema de armazenamento de energia, né, vai acontecer isso. Né? Até porque está barateando muito. O preço da bateria de lítio nos últimos 10 anos ela reduziu mais do que o preço dos módulos fotovoltaicos. Né? E a previsão é que até 2030 seja viável você ter um sistema de armazenamento de energia e se desligar da rede. Mas voltando aqui ao nosso debate, né? Vou falar agora para o Walter. Walter, você acha que se o PL 2703, que prevê a prorrogação, né, da conexão por um ano, se isso não ocorrer, que pode ter esse risco, né? Que ele está em urgência urgentíssima para ser votado, você acha que vai ter muito processo de judicialização contra as concessionárias pelo mercado? Ó, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Mesmo o projeto sendo aprovado e havendo a prorrogação, já foi imputado ao consumidor, porque a relação que nós temos com as concessionárias no segmento de GD é a relação de consumo, e com certeza a judicialização ela vai acontecer, mesmo que haja a prorrogação. Mas a gente tem que trabalhar muito para que a gente alcance esse objetivo de prorrogarmos esses prazos e que a consulta pública que está aí para todo mundo opinar, que a gente possa contribuir de maneira decisiva e que não haja aberrações do tipo uma regulamentação da ANEEL contrariando aquilo que está expressamente escrito na lei. Né? Cadê a hierarquia das leis? Ah, não, mas na resolução 1000, no parágrafo tal, diz isso, isso e isso. Ué, mas no artigo tal da lei diz o contrário. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Judicialização, certamente a BGD está fortalecendo o seu corpo jurídico para orientar associados e não associados, para que não fiquem prejudicados por esta interpretação, entre aspas, desfavorável ao consumidor. Né? Eu tenho a caneta na mão, eu interpreto do jeito que quero, defiro ou indefiro, condiciono ou não condiciono, e a gente fica olhando com cara de paisagem. A gente não sabe, na CEMIG a gente não sabe nem quem deferiu, vem assinado lá, CEMIG Distribuição S.A. Você não pode nem falar com quem para argumentar qual é o problema. Então o caminho, eu não vejo outro caminho que não seja judicialização mesmo. Então, pessoal, a última pergunta para a gente finalizar, lá para o Espírito Santo, né? A gente sabe que o Estado do Espírito Santo foi um dos últimos a aumentar, né, a potência da usina, que permite a redução dos impostos, né, depois de Minas Gerais, né, Rio de Janeiro. E aí a gente queria saber quais são as iniciativas do governo do Estado para poder fazer a inserção, né, não só da geração distribuída, mas da geração própria de energia ou do mercado livre de energia nos órgãos públicos do Estado, já que vários estados estão com essa iniciativa. Obrigada. Ainda bem que nós somos os últimos, não o último, né? Que São Paulo acho que ainda não fez, então tá bom. O Espírito Santo, só para falar por que a gente demorou tanto, né? A gente sempre teve uma preocupação muito grande com as nossas contas fiscais, né? Então, o Espírito Santo, até hoje, ele é notar na CAPAG, quer dizer que as nossas contas são em dia. Então, era uma resistência de todos os secretários da Fazenda, se eu tirar aqui, eu vou perder receita. Então, foi um trabalho interessante para mostrar, olha, não há renúncia de receita, porque eu nem tenho esse tipo de geração. Então, foi um trabalho interessante, conseguimos. E, especificamente, quanto ao poder público, em 2019 foi publicado um decreto, que eu não tenho ele de cabeça agora, mas
o governador Renato Casagrande publicou determinando que todos os prédios públicos hoje gerem a sua própria energia. E aí, duas formas, né, sejam novos prédios ou reformas médias e grandes, né, porque a gente tem limitação exatamente de espaço, prédios muitas vezes da repartição pública em imóveis tombados, mas já há uma determinação de que isso aconteça. Há uma PPP hoje, inclusive em andamento no Estado, que deve ser finalizada no início do próximo ano, que é exatamente também para geração de usina solar, para abastecer, aí, independentemente, né, dos prédios novos, todo o poder público e escolas estaduais. Então, a gente também quer dar o exemplo e reduzir aí as nossas emissões. Ok, pessoal, estamos encerrando aqui o debate. Agradeço aí os palestrantes. Pedir uma salva de palmas para os palestrantes, por favor.